Sermão expositivo. O que é um sermão expositivo? Um sermão expositivo é aquele sermão que traz aos ouvintes o que realmente a Bíblia quer dizer. Não é simplesmente pregar sobre a palavra de Deus. É pregar aquilo que Deus está falando dentro da palavra. É o pregador ser fiel ao texto. É o pregador usando a exegese bíblica, extrair de dentro para fora e oferecer e distribuir para os ouvintes a fidelidade daquilo que realmente foi lido. Quantas vezes lemos um texto e falamos algo totalmente diferente daquilo que o texto não está falando? Mas quando nós pregamos um sermão expositivo, nós estamos trazendo um texto, e dentro desse texto nós trazemos também a fonte da mensagem, e o próprio texto que nós trazemos dirige todo o sermão. Quando pregamos um sermão temático, às vezes até saímos dentro do próprio texto e usamos vários argumentos para defender aquele tema que estamos ali ministrando. Mas quando falamos em sermão expositivo, a grande diferença é que nós não estamos subordinados a nenhum tema que nos dê até uma permissão para sair. O sermão expositivo é aquele que nos prende ao texto, não nos prende ao tema. E o interessante é que o foco, o conteúdo, as ideias, as divisões e a aplicação são extraídas do próprio texto bíblico. Dizem os maiores oradores nacionais e internacionais que o sermão expositivo é ou por que não dizer, o melhor tipo de sermão a ser pregado nas igrejas. Quando falamos em sermão expositivo, nós estamos falando de um tipo de sermão que nós precisamos estar sempre observando o contexto histórico, gramatical e principalmente o cunho doutrinário inserido naquele texto em que nós lemos e estamos ali comentando para o nosso público. É muito interessante porque dentro dessas observações nós vamos extrair várias lições, tanto para nós que estamos pregando, quanto para aqueles que estão nos ouvindo. Quando nós falamos acerca do que é verdadeiramente um tipo de sermão expositivo, logo entendemos que é aquele tipo de sermão que serve para trazer vários ensinamentos dentro de uma mesma passagem bíblica. Ou seja, na mesma passagem bíblica você traz vários e vários ensinamentos e chega ao ponto de algumas pessoas que te ouviram dizer que já leu várias e várias vezes aquela mesma passagem e nunca parou para observar aquilo que saiu dos seus lábios ou aquilo que você conseguiu extrair ali usando a exegese bíblica. Então, o sermão expositivo ele se diferencia dos outros porque ele traz pérolas escondidas ali dentro de ostras no fundo do oceano do Espírito de Deus. O interessante é que quando nós trazemos a explicação do que é verdadeiramente um sermão expositivo, logo entendemos que é aquele que você lê, é aquele que você explica e também é aquele que você aplica ao coração dos ouvintes e Deus, através da sua vida, fala de maneira nítida, de maneira clara e de maneira poderosa
para aqueles que estão ouvindo e sendo edificados através do texto sagrado. Sermão expositivo é aquele sermão que vale a pena parar e escutar com muita atenção, porque enquanto se escuta, tanto se é edificado, como se aprende também muitas coisas novas e preciosas. Quando falamos de sermão expositivo, falamos do sermão que tem como única fonte de busca as Sagradas Escrituras, ou seja, dentro da própria fonte extraímos ali aquilo que necessitamos e que temos conhecimento de que aqueles que estão a nos ouvir necessitam. Geralmente você não sai do texto sagrado, ora lido e ora apresentado para o seu público. Vou dar um exemplo aqui bem rápido de sermão expositivo. O sermão expositivo, por exemplo, Bartimeu. Eu leio sobre Bartimeu, leio ali toda a sua passagem e ali eu faço a introdução falando acerca dos mendigos ou das pessoas menos favorecidas, como elas faziam para sobreviver, e explico ali, falo um pouco acerca do nome de Bartimeu, qual o significado do seu nome, falo também do seu clamor, falo também da capa que ele usava, que era uma autorização do governo romano, falo também das pessoas que mandavam ele se calar, falo também ali da sua insistência, da sua perseverança, do momento que Jesus para, do momento que Jesus chama ele, do momento que Jesus cura ele, do momento que ele seguia a Jesus pelo caminho. Então, dentro do próprio texto, eu vou extraindo mensagens que, de maneira nenhuma, podem deixar de ser aplicada. Porque se eu leio toda a mensagem e repito toda a mensagem sem fazer a aplicação, eu estou sendo meramente um contador de histórias e não um orador, um ministro da palavra de Deus. Que Deus em Cristo fale de maneira mais forte e mais clara ao seu coração. Não esqueça de deixar o like para nos ajudar a pregar e ensinar a palavra do bom mestre.